Vocês já imaginaram como seria perder a capacidade de falar? Imagina ter pensamentos, emoções, vontades, mas não conseguir expressá-los com palavras. Bom, essa foi a realidade de uma mulher nos Estados Unidos que, depois de um derrame cerebral aos 30 anos, ela ficou incapaz de se comunicar verbalmente por quase 2 décadas. Mas, agora, graças a um avanço impressionante na neurociência e na tecnologia, ela voltou a falar. E o mais interessante é que ela faz isso só com o pensamento. Nesse vídeo, eu vou comentar sobre um dos avanços mais empolgantes da interface cérebro-máquina, um implante cerebral que transforma pensamentos em palavras em tempo real. Uma tecnologia que não só promete desenvolver a voz de quem a perdeu, como também está nos aproximando de um futuro em que talvez seja possível se comunicar com o pensamento, literalmente. Bom, antes do vídeo começar, eu queria dizer que se tu já se interessou pela proposta do vídeo ou do canal, já se inscreve para dar uma força, beleza? Então bora lá. Bom, primeiro a gente tem que entender como isso funciona e o que isso significa para o futuro da comunicação humana. Tudo começa com uma necessidade muito específica. Como dar voz às pessoas que perderam a capacidade de falar. Seja por doenças como a esclerose lateral amiotrófica, lesões neurológicas ou acidentes vasculares, como é o caso da protagonista dessa história. Durante muito tempo, a comunicação dessas pessoas foi limitada a movimentos oculares, expressões faciais ou sistemas que envolviam digitação lenta e exaustiva. Mas, nos últimos anos, diversas pesquisas têm tentado algo mais ambicioso: usar diretamente os sinais do cérebro para traduzir pensamentos em palavras. Esse campo é conhecido como interface cérebro-computador, ou BCI, do inglês Brain Computer Interface. A ideia básica é simples: capturar a atividade elétrica do cérebro, interpretar essa atividade e transformá-la em comandos que um computador possa entender. No caso da fala, isso significa detectar os sinais neurais que a pessoa gera ao pensar em dizer algo, e então traduzir isso em palavras sonoras por meio de um sistema de inteligência artificial. Só tem um problema. Até agora, esses sistemas eram muito lentos e precisavam esperar o pensamento completo antes de tentar decodificar o que foi dito. Aí tu imagina ter que pensar numa frase inteira, esperar alguns segundos e só depois disso ver que o computador entendeu. E ainda correr o risco da mensagem estar distorcida. Mas essa nova abordagem, desenvolvida por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley e São Francisco, quebrou esse paradigma. Eles conseguiram criar um sistema que analisa a atividade cerebral em janelas de apenas 80 milissegundos. Isso é mais rápido do que um piscar de olhos. E mais que isso, ele traduz os pensamentos em tempo real, sem precisar esperar a frase inteira. I was thinking about running to the store. What time will you be home? In about an hour. Do not make me laugh. Essa velocidade muda tudo. Pela primeira vez, a fala gerada a partir do pensamento flui de forma natural, como um ritmo e cadência muito mais próximas do que temos ao falar com a boca. E mais, o som produzido é semelhante à voz original do paciente, graças ao sistema de síntese vocal que se baseou em gravações antigas da sua própria voz, feitas antes do derrame. Tá, mas como é que eles conseguiram fazer isso? Primeiro, os pesquisadores implantaram eletrodos no córtex sensório-motor da paciente, que é a área do cérebro responsável pelos movimentos, inclusive os da fala. Depois, ela foi treinada a pensar em centenas de frases diferentes, sem vocalizar, só imaginando o que ela estava dizendo cada uma delas. Esse treino gerou uma base de dados com mais de 1000 palavras. A inteligência artificial, então, aprendeu a associar certos padrões de atividade cerebral com palavras específicas. Só que o grande diferencial está no uso do sistema preditivo. Enquanto a paciente pensa, o algoritmo tenta prever o que ela vai dizer, permitindo uma resposta quase instantânea. E o resultado é que a paciente conseguiu se comunicar com o dobro de velocidade das abordagens anteriores. E o mais impressionante é que, em uma segunda fase do experimento,
Eles treinaram um conjunto de frases mais simples e conseguiram uma comunicação ainda mais rápida, 8 vezes mais ágil do que os métodos anteriores. Só que nem tudo são flores, né? Infelizmente. Apesar do avanço, o sistema ainda tem limitações. Por exemplo, a clareza das palavras ainda não é perfeita e, em alguns casos, a interpretação pode falhar. Além disso, ainda é uma tecnologia experimental que exige uma cirurgia invasiva e equipamentos especializados. Ainda assim, o impacto disso é enorme. Pensa nas pessoas que há anos vivem aprisionadas dentro do próprio corpo sem conseguir se expressar, e agora, com essa tecnologia, existe uma ponte concreta entre o pensamento e a fala, uma chance real de se reconectar com o mundo. E é claro, né, isso levanta questões éticas e filosóficas. Se a gente consegue transformar pensamentos em palavras, até onde isso pode chegar, né? Será que no futuro a gente vai poder se comunicar só com o pensamento? Será que isso vai poder ser usado para outras finalidades, como controlar dispositivos ou até transmitir emoções? O fato é que a ciência está abrindo portas que pareciam ficção científica. E esse caso é mais uma prova de como a neurociência e a inteligência artificial, quando são combinadas, conseguem transformar vidas. E qual que é a opinião de você sobre essas novas descobertas? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler tudo. E se tu gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com quem também se interessa por neurociência e tecnologia. A gente se vê no próximo vídeo.